E aí galera do canal Devs Front, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jonas. E hoje é a segunda aula da série de tutoriais sobre inputs do HTML. Na primeira aula criamos inputs do tipo text. Nessa aula vamos criar um input do tipo e-mail. Então bora lá, vou clicar com o botão direito aqui, nova pasta, input e-mail, vai ser o nome. Botão direito, novo arquivo, index.html, dei enter. Aqui no arquivo index.html vou digitar o ponto de exclamação, enter, para gerar um código padrão do HTML inicial. No título da página vou colocar input e-mail, salvar. Então acho que já podemos começar. Aqui no body eu vou criar uma tag chamada form. Ela serve para criar um formulário, certo? Abre e fecha a tag. Aqui no formulário, eu vou criar um atributo chamado class, que serve para definir uma classe para esse formulário, que futuramente vamos utilizar para aplicar estilos. Pegar esse formulário e aplicar estilos nele. A classe vai ser form. Dentro do formulário, colocamos nossos inputs. Um formulário de cadastro. Eu crio o componente que vai ser o pai de todos eles, o form. E dentro eu coloco os filhos. Input nome do cadastrado, Jonas. E-mail tal, senha tal, entendeu? Aqui eu vou colocar um input do tipo e-mail. E-mail. O placeholder que eu falei o que é na primeira aula. Vou colocar digite seu e-mail. Certo? Aqui embaixo eu vou colocar um input do tipo novo tipo para vocês, submit. O input do tipo submit, ele é um botão, basicamente. Um botão que serve, quando você clicar nele, serve para enviar os dados desse formulário para o banco de dados, para algum lugar, pegar, entendeu? Então aqui eu vou colocar um value, enviar, e vamos ver como está esse formulário. Vou clicar aqui nesse Go to Live, que é a extensão que eu pedi para vocês instalarem na primeira aula. Cliquei, esperar um pouco, que vai abrir aqui no navegador. Abriu. Está aqui o formulário. Enviar e digite seu e-mail. Certo? Voltando aqui, eu vou colocar também uma classe input e-mail para o campo do e-mail e uma classe input submit para o de enviar os dados. Aqui eu vou criar uma tag style para aplicar a estilização. Aqui dentro, na primeira aula, nós pegamos pela tag. No caso, form, né? Seria pegar a tag form e aplicar o estilo aqui. Na aula de hoje, nós não vamos pegar pela tag, vamos pegar pela classe. Então, toda classe que você criar, para pegar no style, você digita ponto. Ponto, o nome da classe. No caso, form. Entenderam? Mas primeiramente eu vou pegar aqui a tag HTML e a tag body, que são essa e essa, que pega todo o nosso site. Vou colocar um width 100%, height 100%, and display flex, um justify content center, que serve para alinhar horizontalmente no centro, align items center, para alinhar verticalmente no centro. Essas duas propriedades, elas só pegam se tiver o display definido como flex. Elas só funcionam se tiver isso. Vou salvar e ver como ficou. Tá vendo? Estava aqui, né? Ficou no centro da página. Agora aqui no form, eu vou colocar um display
flex, primeiramente, para poder alinhar. Aqui, tá vendo que o display flex, ele ordena os elementos horizontalmente. Então aqui, isso daqui, depois esse, se tivesse outro, seria aqui, 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 e seguida. Só que para mudar essa ordem, eu vou digitar flex direction, e aqui tem o row, que é o padrão, que é em linha, row reverse, que é a linha ao contrário, ele inverte os elementos, column e column reverse. Eu vou colocar column. Tá vendo? Ficou um embaixo do outro. Também vou colocar um gap. Gap é um espaçamento interno entre todos os elementos que tiver dentro desse componente, desse elemento do forma. Vamos lá então, agora eu vou pegar o input, a classe input e-mail, colocar um tamanho de 200 pixels, vamos ver como é que vai ficar, tá pouco, 300. Ficou bom, né? 300 pixels. Um height de 30. Um padding de 5 pixels. Vou colocar um outline nome para retirar essa borda que estava pegando ali. E acho que só por enquanto. Esse daqui. Dá para digitar tudo só. Agora eu vou pegar input submit, que é esse daqui. Input submit, vou colocar um background color. Vou colocar aqui uma cor qualquer uma, depois eu venho aqui nessa bolinha em cima e aqui eu posso selecionar a cor. Vou colocar um azul meio esverdeado. Vou colocar um height de 30 pixels. Um border none para retirar a borda. Vou montar isso daqui para 35, talvez. Sim. Mudar a cor do texto com color. Vou colocar uma cor branca. E agora eu vou pegar esse mesmo elemento do input submit. Vou colocar um pseudo classes. Colocar os dois pontos. Colocar hover, que é quando passar o mouse em cima. Passar assim o mouse em cima. Entendeu? O mouse fora, o mouse em cima. E vou mudar a cor do background. Pegar essa mesma cor, só deixar ela um pouquinho mais escura. Ó, tá vendo o efeitinho? E também vou colocar um cursor pointer. Serve para não deixar esse cursor normal. Colocar o cursor de clique. Entendeu? Só que por enquanto, se eu clico, ele está enviando. Está enviando na hora. Não dá nenhum aviso, nada. Então, vou colocar aqui um atributo no input do tipo e-mail que serve para qualquer elemento, para qualquer input, que é o pattern. O pattern ele serve para definir um padrão do input, que o usuário só pode digitar esse padrão. Eu vou colocar um padrão básico aqui. Para a primeira parte do e-mail, a primeira parte é o domínio, né? No caso, nome da pessoa. Daí depois vem o arroba, o domínio, e-mail, o ponto e o com. Geralmente é assim, né? Os e-mails. Então aqui, vou abrir e fechar colchetes. E vou colocar o que eu quero que tenha nessa primeira parte do e-mail. Vai ter o quê? Letra de A a Z. E pode ter também número de 0 a 9. Pode ter um ou mais
desses caracteres. Na segunda parte do e-mail, eu vou ter que dividir aqui, colocar uma barra invertida, arroba. Esse arroba aqui é o que o usuário vai obrigatoriamente ter que digitar, no caso. Então eu vou abrir e fechar de novo colchetes. O que mais pode ter depois do arroba? Letra de A a Z, número de 0 a 9. Certo? Outra barra, o ponto, que vai ser também obrigatório. Abro e fecho colchetes. O que vai poder ter depois do ponto? Letra de A a Z, número de 0 a 9. Salvei. Tá normal, né? Só que se eu digitar, por exemplo, o Jonas, ele vai permitir. Apertei em enviar, inclua um arroba no endereço de e-mail. O Jonas está com um arroba faltando, porque é obrigatório que ele arroba. Inclui o arroba, insira a parte depois do arroba, que está pedindo, né? Que é obrigatório. jonasemail.com, por exemplo. Enviei, permitiu. Enviou o formulário. Agora, se eu digitar qualquer coisa sem formato certo do e-mail, ele vai bloquear. Não vai deixar enviar. Entendeu? Porque tem que estar exatamente nesse formato aqui, ó. Primeira parte, uma escrita, letra de A a Z, número de 0 a 9. Depois, obrigatoriamente, tem que ter um arroba, mais letras, ou um ponto, mais letras. Tem que estar nesse formato para permitir. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só explicando esse pattern, porque ele é bem complicadinho. Não é uma coisa muito básica. Então ele tem como fazer formatos de campo de telefone, de senha, de data, de nome, tudo isso daí. Aqui eu fiz um formato simples só para demonstrar o que ele pode fazer. Mas se quiser um vídeo explicando mais avançado, assim, explicando mais, eu posso fazer, só explicando esse pattern para vários tipos de input. Então é isso, galera. Tá aqui o nosso formulário do tipo e-mail, o input. Digitei o e-mail, o nome, @email.com. Clico em enviar e enviou. É isso, galera. Falou. Até a próxima.